Olá, seja muito bem-vindo ao YouTalks Brasil. Eu sou Gil Gasparini e hoje tenho o prazer de conversar com Daniel Skowronski, CEO da empresa de consultoria de marca Nirim e também cofundador da Love Wine, uma empresa de vinhos em lata premium. Hoje vamos falar um pouco de tudo, desde o mercado de comunicação até o mercado de vinhos, passando pela notável carreira empreendedora do Daniel. Oi, Daniel, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no YouTalks Brasil. Obrigado, é um prazer estar com vocês. Quer dizer que é o seu primeiro podcast? Primeiro podcast, por incrível que pareça. Pois é, me conta um pouquinho da sua trajetória na Nirim. A Nirim, ela é uma consultoria de branding que vai completar 5 anos agora em janeiro. E é uma empresa jovem, mas que tem uma bagagem muito grande através dos seus sócios. Eu, através da entrega estratégica, eu respondo pela área de planejamento, e o Regis, que é meu sócio, respondendo pela entrega criativa. Ele é o designer. E a premissa para a montagem da Nirim tinha essa questão de ter um equilíbrio de vida, não só para a gente, mas para todo o time que trabalha com a gente. E o modelo de operação na qual eu estava acostumado nas agências anteriores realmente é diferente, é muito diferente. Então, a gente respeita os horários, eu quero chegar para jantar com a minha filha, quero estar com ela, e antes eu seguia trabalhando até as 9 da noite, 9h30 da noite. Isso não existe mais. Nossa, parece ser um privilégio, né? É um privilégio, mas acho que foram anos também, né, pensando, remando, trabalhando, pensando e refletindo. E é importante encontrar essa paixão, porque ela é o que te motiva todos os dias para acordar, para entregar a solução que tu oferta no mercado, seja qual for. E eu acho que eu consegui encontrar essa paixão e a habilidade também é muito interessante, porque as minhas habilidades foram sendo lapidadas ao longo desses últimos anos. E parece que tudo culminou nesse momento da Nirim, onde eu me sentia muito confortável para construir esse projeto, que é um projeto de uma consultoria diferente de uma agência de comunicação, e a paixão de fazer aquilo acontecer. Então tem aquele frio na barriga, um frio Começar gigantesco, do zero, né? começar do zero, uma empresa do zero, com alguns clientes para realmente... Alguns clientes começaram com a gente, nos ajudaram nessa arrancada, mas é uma empresa do zero, uma empresa que tem que ir a mercado, que tem que se colocar, tem que se posicionar, tem que construir a sua reputação. E o início das marcas, das empresas, é sempre muito desafiador. E eu noto hoje a diferença, após quase 5 anos, a reputação que a gente tem hoje em relação ao primeiro ano. E é muito diferente. E a empresa evoluiu muito também nesses últimos 5 anos. Então, é um trabalho que a gente vem construindo a cada dia para torná-la cada vez mais forte e a gente se apaixonar cada vez mais também pelas entregas, pelos trabalhos. Então vamos começar com o jovem Daniel e da trajetória empreendedora desse jovem Daniel. Como que tudo começou? Eu comecei muito inspirado pelo meu pai. Meu pai é publicitário, trabalhou em agências lá no Sul. Então, cresci assistindo os filmes de Cannes, muito pequenininho. Então, fui picado por essa... né, pela propaganda desde cedo, e comecei trabalhando na RBS, que é uma afiliada da Globo, lá no Sul, uma empresa importante, relevante na região Sul. E depois fui trabalhar na agência do meu pai, que ele tinha uma sociedade, uma participação, e atuava já de uma forma bem relevante no mercado, uma empresa importante. E aí comecei a trabalhar nessa empresa e saí depois com ele e com o meu irmão para fundar uma nova empresa. Então fundamos os três, uma empresa familiar de comunicação. E durante... Tudo em família. Era tudo em família. E durante 18 anos ficamos juntos. Gente, 18 anos. 18 anos, trabalhando ficamos os juntos. três. E aí, como Os foi? três. Um desafio muito grande, mas a empresa teve muito sucesso, foi muito bem, continua ainda operando e muito bem. Mas chegou um certo momento em que eu quis voar, ter o meu voo solo. Uhum. E foi o que aconteceu através da Nirim. Mas nesse período dos 18 anos eu empreendi, tive um outro projeto que eu também coloquei para rodar, que foi uma agência digital, que na época era 2007, me lembro muito bem de ir a Cannes, ia sempre a Cannes para me atualizar, para buscar inspirações, repertório da indústria, e teve um slidezinho lá que, acompanhando uma palestra, me chamou a atenção, que era slidezinho, o número de search, de performance, e eu, opa, tem algo relevante aqui.
Depois, em 2008, eu fundei esta outra empresa de performance digital. E num certo momento eu tive que fazer uma escolha, que foi muito difícil, de ou ficar na agência ou seguir na agência digital. Foi uma escolha bem difícil que eu acabei tomando e fazendo. Eu acabei ficando na empresa que eu tinha fundado já há um tempo e vendi minha participação nessa outra empresa. A empresa digital foi muito bem, foi vendida para o WTP depois. E eu segui nessa outra empresa na agência durante alguns anos e que foram super também felizes, de muito sucesso. Tudo que eu tenho até hoje, ou pelo menos até os últimos 5 anos, é fruto dessa empresa. Mas chegou uma hora que eu quis revisar tudo e partir por um voo solo com novos parceiros. E fico feliz de ter feito esse movimento e acho que foi saudável e tô muito bem hoje com o meu projeto pessoal. Como que é esse processo, né? Porque você já tem uma certa experiência de muitos e muitos anos trabalhando, mas trabalhando, né, com essas mesmas pessoas. Que, inclusive, você cresceu junto, né? Você cresceu com seu pai vendo fios de canes. Então, como que é sair de tudo isso e ir para o desconhecido? E como que você começa a estruturar uma empresa a partir disso? Eu acho que esse momento em que eu comecei a pensar, a refletir em sair de uma estrutura na qual eu tinha um conforto financeiro, tinha um conforto de um dia a dia que funcionava muito bem, mas algumas questões que eu não compartilhava mais e que eu gostaria de fazer diferente. O momento que eu acho que deu um clique foi quando primeiro veio uma angústia dessa situação de querer mudança e querer fazer uma transformação. Mas eu acho que o momento que eu fiz a mudança foi quando eu me senti assim mais preparado para fazer a mudança. Quando eu me senti apto e preparado tecnicamente, emocionalmente para assumir esse desafio e correr esse frio na barriga, que é muito grande, de empreender um projeto do zero, porque eu não estava empreendendo de forma solitária, e sim com mais um sócio relevante, né, uma pessoa experiente também, um amigo, e que dividiu também esse desafio comigo. Mas foi nesse momento em que eu me dei conta que eu tinha a condição de tocar um projeto sozinho, com a minha visão, com os valores e com as crenças e a entrega que eu gostaria de fazer. Então, me preparei muito para isso também, com muitos cursos, com treinamento, com desenvolvimento pessoal, profissional, investi muito também em treinamentos, em cursos no Brasil, fora do Brasil, e que me deram essa condição para fazer o movimento. E os seus clientes, como que eles transicionaram? Quem estava lá na empresa familiar continuou por lá? Ou você Sim. levou uma galera para... Ou você teve que fazer tudo do zero também? Meu Deus, que medo! Não foi do zero, na verdade a empresa ela tinha 2 divisões de liderança, a minha divisão e a liderança do Alexandre, do meu irmão. E então nos dividimos, a gente já havia uma certa divisão de marcas que nós atendíamos. Eu trouxe as contas que eu atendia. Ai, menos mal, né? Imagina ter que bater na porta tudo de novo. Mas, de alguma forma, eu tive que bater na porta no seguinte sentido, de um convite que eu fiz para os clientes me acompanharem. E todos me acompanharam. Todos? Então, todos. Isso daí é um testemunho da confiança, Da confiança, né? E desse trabalho que a gente vinha fazendo. Então, acompanharam e foi uma arrancada, então, com um certo fôlego, mas com o desafio de confirmar uma entrega, uma proposta nova de valor em que a gente estava se propondo a fazer para os clientes. Então, o primeiro ano foi muito desafiador e logo em seguida tivemos a pandemia. Meu Deus do céu! Foi o primeiro ano de Nirim e já caiu a pandemia? Na verdade, foi na arrancada, Nirim. Foi janeiro de 20 que nós começamos e já o março já veio a pancada da pandemia. Isso explica muita coisa da estratégia de marketing dos produtos, das marcas que estavam com vocês. Inclusive, depois que a gente vai conversar da Lovin, né? Da Lovin. Que foi completamente digital e verticalizado. Total. Mas a gente às vezes esquece por mais que a gente já tivesse tudo isso à disposição, o home office, o conceito de trabalhar de casa ainda não era uma coisa que ninguém estava... Não era uma prática, não era muito bem recebido por algumas empresas, alguns clientes. E nesse primeiro ano de home office, que foi todos fomos obrigados a trabalhar no home office,
se estabeleceu ali uma relação muito diferente de confiança online, em que todas as relações começaram a ser realizadas através da tela. E esse ano de pandemia, em 2020, que nós operamos com a Nirim totalmente, praticamente o ano inteiro, né, na tela, me deu um outro clique, que foi o clique de vir para São Paulo. E aí o meu sócio ficou em Porto Alegre e eu vim para São Paulo em 2021. Então, e quando você fala que a Nirim não é uma agência, né? Ela é uma consultoria, o que você quer dizer com isso? Nós começamos como uma agência de branding, que nasceu da decorrência dessa empresa de comunicação que eu trabalhava, mas com um foco de uma entrega de branding, que tem um olhar muito mais de gestão de marca, de um trabalho de posicionamento de marca, de pesquisa de mercado, de contexto, para estruturar a estratégia da marca e depois traduzir tudo isso em identidade de marca e impactar depois com comunicação. Mas nós fomos evoluindo e hoje nós somos uma consultoria de branding. Então é trazer relevância para os negócios e para as marcas e pensar a forma mais consistente para tudo isso ficar de uma forma muito robusta para o futuro dessas marcas e negócios. Por exemplo, quais parceiros, quais marcas estão na Nirim hoje em dia? A gente atende Chevrolet, a gente atende W Hotel, a gente atende... Nós temos um braço bem forte no segmento imobiliário. A gente atua hoje no Brasil inteiro, em praticamente todos os mercados. Nós temos um cliente muito importante chamado Plaenge, que é a segunda maior incorporadora do Brasil de capital fechado. E Lovin, né? Falamos de Lovin também, que é um case querido que a gente tem. E o conceito do vinho em latinha é assim, é algo que atrai uma galera que quer desestruturar essa coisa de que tem que ser chiquérrimo. Descomplicar. Descomplicar. Eu quero tomar meu vinho na praia. Eu vou levar uma garrafa de vidro? Fora que o vidro é caríssimo, né? Fiquei sabendo. Ele aumenta o custo de qualquer vinho em 50%. É um projeto que nós fomos convidados no primeiro ano para participar dele. E foi um convite para nós nos tornarmos sócios na concepção do negócio. Então nós fundamos essa marca. Então todo o trabalho de posicionamento, de nome, de identidade, de embalagem, todo ele foi feito por nós, do zero. E foi um sucesso a arrancada desse negócio, porque a gente acabou conseguindo posicionar ele muito bem no mercado. Então, as startups elas não têm uma prática de investir muito em branding, porque é caro, tem um custo, né? Tem que alocar um investimento, e o foco da startup é fazer a promessa de produto rodar, acontecer, o produto funcionar, e às vezes as startups esquecem dessa parte tão importante quanto a solução, isso que é coisa de publicitário. Ninguém que não vem desse ambiente vai fazer assim, eu preciso separar uns dinheirinho. Precisa separar um dinheirinho para investir na construção dessa marca, para construir no posicionamento da marca, nos pilares dessa marca, na identidade, na promessa de valor, na segmentação dessa marca. Então, ela arrancou de uma forma muito bem estruturada e no trilho para atingir um segmento de mercado. Eu vi que vocês fizeram uma parceria com a Aperol. Fizemos uma parceria com a Aperol. Tem tudo a ver, né, no final das contas. Super a ver. E essa parceria aconteceu muito fruto também de uma escolha da Aperol, da Campari, por fazer um mapeamento no Brasil inteiro de todas as marcas que haviam disponíveis no mercado para escolher um parceiro para esse pack de parceria, que é vender a garrafa de Aperol junto com uma latinha. E tem uma dor aí do usuário de Aperol Spritz, porque muitas vezes o fã de Aperol Spritz deixa de tomar Aperol Spritz porque tem que abrir uma garrafa inteira. E ele não quer abrir uma garrafa inteira para tomar um drink. E a latinha entrou com uma luva para resolver essa dor. E nós fomos escolhidos pela Aperol para fazer essa parceria. O que eu achei interessante foi a maneira que a Lovin cresceu. Porque hoje em dia você consegue, né, achar a Lovin Pão de Açúcar, cresceu. Mas antigamente era online. Super. Digital, 100% digital. Uma vantagem de ter nascido com esse formato foi que nós tivemos acesso a muitos dados, informação do usuário que comprava o produto. Então a gente conseguiu entender quem era o nosso consumidor, a nossa consumidora, de uma forma muito rápida.
nessa estratégia de lobby, nós usamos várias influenciadoras com diferentes perfis e audiências que elas tinham. E nós fizemos muitas iniciativas, muitas ações. E realmente todas as iniciativas, elas de alguma forma tinham um caráter de teste, de investimento sem ter um retorno garantido, porque não se tem esse retorno garantido. Mas era muito de testes de ação e teste, ação e teste. A gente ia calibrando e, de alguma forma, montando um perfil de influenciadora que ou construía mais reputação para a marca, ou gerava venda, porque a gente tinha esse controle, nós temos esse controle, na ponta, né, na loja online. E a gente foi desenhando esse perfil e construindo esses parâmetros de escolha, inclusive, de influenciadoras. E falando sobre agregar valor, né? Eu fiquei sabendo de um projeto chamado Panorama. Panorama é um projeto que a gente tem muito bacana, onde os sócios se permitem, durante praticamente 8 dias, uma semana, ir para uma cidade, que a gente escolhe a dedo, e fazer uma imersão nessa cidade com o nosso olhar de design. A gente olha para a arquitetura, para o varejo, para as marcas locais e para todas as dimensões possíveis que a gente possa beber nessa cidade e criar valor com essas informações e repertório. A gente foi para Copenhague, que foi a primeira cidade que a gente escolheu, muito em função dessa cidade ser considerada a cidade que mais entrega qualidade de vida para as pessoas no mundo, em diferentes rankings, e que essa cidade ela aparece como uma cidade que gera esse valor para a vida das pessoas. E Copenhague foi uma experiência muito incrível. Ficamos lá quase 10 dias, voltamos e montamos o primeiro panorama, o Panorama Copenhague, que já foi divulgado, impresso, e agora a gente está no segundo panorama, que também foi uma cidade muito escolhida a dedo e que não é uma cidade que entra muito no radar de viagens, de busca de repertório, mas também em cima de uma pesquisa grande que a gente fez de encontrar as premissas e as razões para visitar essa cidade. A gente acabou caindo em Zurique. Então fomos para Zurique, na Suíça, e passamos também um bom período na Suíça investigando Zurique de cabeça abaixo, e descobrimos coisas muito interessantes que vão ser reveladas no próximo panorama, que está saindo do forno. E agora vamos falar um pouquinho sobre a IO. Yo! Você chegou recentemente. Você Sim. está aqui na área há relativamente pouco tempo. Acho que são 6 meses, né? 6 meses. Então, assim, 6 meses. a gente chegou junto na IO. Me conta como foi o processo. Quem te contou? Como que você chegou até aqui? A IO foi muito interessante, o meu conhecimento com a IO, porque o meu primeiro contato com a IO foi através do Sul, onde nós fomos convidados para fazer um trabalho para a IO do capítulo Rio Grande do Sul, de marca. Nos convidaram para organizar a gestão do novo presidente, do Gabriel, que estava iniciando na presidência, e aí ele nos convocou para fazer esse trabalho. Então começamos a fazer o trabalho, e eu comecei a achar bem interessante, depois de mergulhar no universo do IO, e pensei, poxa, eu quero fazer parte dessa iniciativa, e perguntei para o Gabriel se daria para me conectar aqui em São Paulo, e ele automaticamente me conectou com o IO São Paulo. E foi de forma muito rápida, depois da conclusão do trabalho, que eu acabei me conectando com o IO. Então, fiz aqui o meu pedido de como é que você chama? De cadastramento de... Muitos cadastros. Muitos cadastros. Muitos documentos. E fui aceito, né? A Nirim foi aceita. E que foi uma experiência, vem sendo uma experiência muito, muito interessante, esses 6 meses, de muita troca, de aprendizado, e de um lugar seguro para compartilhar questões profissionais, pessoais, né, e familiares também, que a gente tem esse espaço seguro nos fóruns. Eu acho que é o meu 5º fórum. Já é o 5º? Não, 4º fórum. Olha só. Teremos o retreat em janeiro. E como está sendo essa experiência de fórum para você? Porque a gente acaba entrevistando bastante gente que está há 10 anos. Pois né? é. Assim, a gente raramente pega alguém que está no início de jogo. Como que você sente? E se sente algum tipo de mudança nesses últimos meses?
é que eu consigo monitorar mais a minha vida de uma forma boa, não uma forma negativa, de uma forma negativa de ter essa preocupação de estar monitorando, mas eu venho acompanhando melhor questões importantes da minha vida. E isso tem, de alguma forma, me dado um certo conforto e vem me ajudando também a elaborar questões que talvez eu não estivesse pensando, como uma terapia que eu já fiz muitos anos também, que não faço mais. Já me analisei 20 anos, então não estou mais me analisando. Não que seja uma análise, não, longe disso, e não é essa a proposta, né? Mas é um espaço... Mas te faz pensar. Faz pensar, faz refletir, faz E um o olhar... famoso aquele cut the bullshit, né? É. Eu acho que é o interesse dos fóruns, você já chegar, olha, é isso aqui. Objetivo. É isso, eu tenho isso para contar. Que é um divisor de águas do que conversar com um amigo, né? E a metodologia também, né, Gil, que ajuda a organizar esse pensamento, que ajuda a pautar toda a conversa. E esse foi um aprendizado também interessante do IO, com a metodologia do fórum, porque tu também tem que te condicionar essa lógica de funcionamento do fórum, respeitando as regras, né? E às vezes a gente recebe um cartão amarelo porque não respeitou uma regra. É sério. Tá dando dica, não pode dar dica. Então, assim, tem uma série de palpitar. Para de palpitar. Então, compartilha o teu exemplo, não dá a dica. Mas a gente vai se setando, vai organizando e começa a entrar num flow de prática mesmo do fórum, e que a gente se acostuma e começa a gostar, eu acho, que a cada fórum. Então eu acho que eu ando numa crescente. Em cada fórum que acontece, né, vai evoluindo, eu vou amadurecendo, vou curtindo. O último fórum, inclusive, foi o fórum que eu compartilhei a minha experiência, né? Então foi um olhar mais sobre as minhas questões e um debate depois também sobre as minhas questões. Então foi muito, muito interessante, muito rica assim essa troca. Inclusive, você chegou com tudo na IO, né? A gente já te colocou em absolutamente várias coisas, assim. Esse é o mood IO. Você chegou, a gente vai te fazer trabalhar. Sim, tô trabalhando muito pro IO já, hein? Tô trabalhando. E aí, eu queria começar com você, que junto ao Fred Kaeffer, né? Frederico Kaeffer, da Garra Internacional, que é o nosso chair do programa de Accelerator, você chegou agora, entrou junto como co-chair, então ano que vem, ano fiscal que vem, você vai ser o nosso chair. E aí, o que você tá achando do Accelerator? Quais são seus takes? Estou adorando, é um programa incrível que dá condição para o empreendedor se preparar melhor, se organizar de forma holística em várias dimensões, que é a metodologia que acaba sendo passada para as empresas que estão recebendo todo esse suporte. Então eu estou gostando muito do programa. Eu acho que vai ser uma experiência dupla muito bacana. Primeiro, que estar ali dividindo essa experiência vai ser muito gratificante, poder compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho nesses mais de 25 anos de mercado, na minha posição como uma consultoria de marca, e poder ajudar esse grupo e também aprender com esses jovens empreendedores e aprender com a metodologia, aprender com essa lógica toda de funcionamento que é o programa e ao que ele se propõe. Então eu estou bem empolgado, bem feliz de estar fazendo parte, e agradecer o Fred também e todo o board por terem feito convite para mim. Então acho que vai ser uma experiência muito, muito rica, muito bacana. Eu acho assim, por exemplo, você que vem de uma família já, que é uma família de publicitários, né? Os seus mentores estavam por perto. Às vezes o empreendedor, ele vem de uma família que fazia qualquer outra coisa, nada a ver com o que ele está fazendo agora, e falta, né, essa pessoa com 25 anos de experiência para falar, olha, aqui parece uma boa ideia, aqui talvez preste atenção nisso. Então, assim, é uma responsabilidade grande, né, mentorar outros empreendedores. É uma responsabilidade muito grande, e talvez eu vá usar muito esse conceito do próprio fórum de não dar a dica, mas compartilhar experiências, né? Porque quando a gente dá uma dica, de alguma forma tu tens uma recomendação, né? Olha, você já está usando toda a metodologia da IO. É isso aí, olha que exemplo. Compartilhar minha experiência. Se as pessoas desejarem aproveitar um pouquinho dessa experiência ou de algum exemplo que eu consiga trazer para a mesa e criar valor, excelente. Mas eu acho que vai ser uma troca muito, muito rica, e espero poder compartilhar essas experiências e que eles tirem proveito um pouquinho desses alguns aninhos e já um pouquinho de cabelo branco também que a gente tem. Eu sempre gostei muito de ter essa contribuição
nas indústrias em que eu trabalhei. Então, eu fui presidente também já de algumas associações lá no Sul, da categoria, da indústria. Fui presidente da BAP no Rio Grande do Sul, fui presidente da ARP, que é uma associação muito forte no Sul. E sempre gostei desse envolvimento de Comunidade, poder, né? de comunidade, criar valor para um grupo de pessoas que estão na mesma indústria, que compartilham os meus valores. E aqui no IO, acho que é uma oportunidade também de me conectar nesse grupo tão rico de empreendedores e que estou querendo aprender e compartilhar um pouquinho também dessa experiência. Muito legal. Muito obrigada, Daniel. Obrigado. Adorei. Foi um prazer. Muito bom estar aqui contigo. E você, gente, muito obrigada por assistirem até aqui, conhecerem um pouquinho mais da história do Daniel. Eu sou Gil Gasparini e a gente fica por aqui. Não esquece de dar like, seguir. Lembra que a gente aprendeu hoje que compartilhar digitalmente é muito importante. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.